Veja agora mais desse que foi um dos piores imperadores romanos da história, aqui no Desbravando o Desconhecido. Nero. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se ainda não deixou seu like, deixe seu joinha e compartilhe. Frustrações amorosas de Nero. Alguns podem se indagar. Um jovem que é o imperador de Roma, que na prática possui tudo que o dinheiro podia comprar, teria frustrações? Na verdade, sim. Nero vivenciou algumas dessas frustrações. Por volta de seus 20 anos, Nero ainda não havia tido um filho com Otávia. O fato da demora se devia à condição que ele não gostava de sua esposa, e por isso nunca procurou fazer um filho com ela. Não obstante, o imperador acabou se apaixonando por uma liberta, ex-escrava de nome Acteia. O fato dos imperadores possuírem amantes não era algo incomum, desde que eles não as tomassem como esposa. Mas corriam boatos de que Nero pensava em se divorciar de Otávia e fazer Acteia sua nova imperatriz. Agripina, quando soube dessa ideia, interviu para evitar que o filho cometesse tal loucura. Otávia era filha de Cláudio, e descendente da família real Júlio-Claudiana, era uma mulher de verdadeiro sangue real, diferente de uma liberta nascida da plebe, que Nero pretendia tornar imperatriz. Iniciada essa primeira frustração, Nero decidiu se vingar. Ele demitiu Palas, então tesoureiro real. Dessa forma mandava embora do palácio o amante de sua mãe. Palas deixou a contragosto seu cargo, suspeitando que fosse um ato de retaliação do imperador, motivado pela desaprovação de sua mãe quanto à sua ideia de divórcio. Mas isso não impediu que Agripina continuasse a exercer forte influência sobre o filho. Tempos depois, Nero desistiu de se casar com Acteia e acabou perdendo o interesse por essa. Posteriormente, Nero acabou se apaixonando por uma mulher casada, chamada Lólia Popeia, 30-65, descrita como uma bela, sedutora e educada mulher. Popeia era filha de Tito Lólio e Popeia Sabina. Popeia casou-se aos 14 anos com Rufo Crispino, membro da Ordem Equestre, o qual trabalhou como comandante da Guarda Pretoriana durante o governo do imperador Cláudio, sendo substituído por Burro durante o governo de Nero. Crispino posteriormente faleceu, e Popeia se casou com o nobre Marco Salvio Otão, 32-69. Quando Otão tornou-se senador, e assim adentrou ao palácio, foi nesse momento que Nero conheceu sua bela esposa, a qual se diz que era uma loura natural, algo raro de se ver em Roma. Estátua de Popeia, segunda esposa de Nero. Ao conhecer Popeia, segundo informam Suetônio e Tácito, Nero ficou perdidamente apaixonado. O imperador, que na época contava um pouco mais de 20 anos, começou a flertar com Popeia, até que ela finalmente cedeu às tentativas. No ano de 58, seu marido foi enviado para ser governador da Lusitânia, equivale a grande parte do atual território de Portugal. Otão para lá seguiu e deixou Popeia em Roma. No entanto, Nero, diferente do que planejava para Acteia, não decidiu casar com Popeia de imediato. Apenas em 62 é que ele a tomou como esposa. Até lá, ela permaneceu como sua amante. Tal fato é importante a se mencionar, pois Tácito sugeriu que Nero teria mandado matar Agripina, porque Popeia havia sugerido isso para ele, pois alegava que a imperatriz mãe nunca permitiria que eles se casassem. Tal relato hoje é bastante questionado, pois algumas das atrocidades que Nero cometeu, segundo Tácito, foram devido à influência de sua amante. O assassinato de Agripina. A morte de Agripina ainda é uma questão que gera perguntas. Quais teriam sido os verdadeiros motivos que levaram Nero a ordenar a morte de sua mãe? Ele teria desenvolvido um grande ódio por essa, após anos de manipulação e de ter sua vida controlada por ela? Ele a teria matado por sugestão de Popeia? Ainda hoje não se sabe os verdadeiros motivos, mas o que se sabe é que de fato Agripina morreu no ano de 59. De acordo com Tácito em seus Anais, livro 14, ele alega que o motivo de Nero ter mandado matar a mãe deveu-se à pressão que Popeia fez para que ele se livrasse da mãe, e assim os dois poderiam finalmente se casar. Como dito anteriormente, muitos historiadores hoje contestam tal versão. Mesmo assim, relataremos em resumo o que foi que Tácito escreveu. Segundo seu relato, Agripina, no ano de 59, estava passeando de barco no rio Baia, embarcação mordia como ficada a mando de Nero, para que o teto desabasse e, assim, matasse Agripina. De acordo com o relato, o teto desabou, matando Creperei o Galo, o qual trabalhava como administrador de Agripina. No entanto, Agripina, que estava deitada num sofá,
feriu apenas o ombro, pois a ponta do sofá impediu que o teto caísse completamente sobre ela. Mas além de se salvar, sua escrava Serronia também se salvou, mas ambas caíram na água. A Serronia, que teria fingido ser Agripina, gritando por socorro, teria sido morta pelos marinheiros. No entanto, a imperatriz mãe se salvou. Busto de Agripina. Sabendo da notícia que sua mãe estava viva, Nero teria enviado Aniceto, seu antigo tutor, o qual, em companhia do triário Hércules e do centurião Oloarite, estes invadiram a casa de Agripina e assassinaram. Pelo segundo consta o relato de Tácito. Já Suetônio conta que Nero tentou envenenar sua mãe, mas ela era muito cautelosa com isso, então ele planejou fazer que o dossel da cama desabasse e a matasse, mas isso foi descoberto. Então ele mandou fazer o teto do barco cair ou este afundar, mas Agripina conseguiu se salvar. Frustradas essas tentativas, ele mandou Aniceto matá-la, mas com o diferencial que deve parecer que ela teria cometido assassinato. Suetônio prosseguiu dizendo que após receber a notícia que a imperatriz estava morta, Nero foi à casa dela, contemplar o cadáver, de forma a se certificar que ela realmente havia morrido. O autor completa, dizendo que ele pediu uma taça de vinho e ficou bebendo enquanto admirava o cadáver de sua mãe. Ao certo, ninguém sabe por quais motivos Agripina morreu, e como ela morreu. Mas após a morte dessa, Nero, pelo menos o que informa Suetônio, se é que podemos confiar mais em seu relato, diz que o imperador ficou paranoico, e dizia que ouvia a voz de sua mãe ou via seu fantasma. Divórcio e segundo casamento. Passada a morte de Agripina, alguns anos transcorreram, e cada vez mais Nero mantinha Otávia distante, e Popeia próxima. Entre os anos de 60 a 62, seu governo começou a decair. Nero já não dava mais ouvidos a Sêneca, Burro e seus outros conselheiros. Passou a ficar desinteressado pela política e administração do Estado. Ele passou a se interessar mais pelos jogos, pelos espetáculos e pelas artes, gastando grandes somas de dinheiro nisso. Em breve o palácio tornou-se ponto de reunião de poetas, escritores e artistas de toda sorte. Criou-se uma repartição especial para tratar com músicos, atores, artistas de pantomima, jograis e dançarinos. No entanto, o ano de 62 foi crucial em seu reinado. Neste ano Nero ordenou a execução de Otávia, a qual estava exilada na ilha de Pandateria. Nero alegou que Otávia era estéril e supostamente teria cometido adultério. Logo, além do exílio, ele ordenou que uma assembleia fosse convocada para testemunhar contra a imperatriz, a acusando de adultério. Suetônio e Tácito dizem que ele ameaçou os membros, em caso de discordassem dele. Por tal acusação, ele declarou o divórcio e a baniu de vez. Seus conselheiros, o Senado, a corte e o povo não gostaram disso. Otávia era bem vista, embora não fosse uma mulher de presença. Posteriormente, Nero ordenou o assassinato de Otávia de forma que parecesse um suicídio, onde ela, durante o banho, teria cortado os próprios pulsos, segundo informou Suetônio. De qualquer forma, Otávia faleceu aos 22 anos, e não se sabe as reais causas de sua morte, e se realmente Nero mandou matá-la, ou Popeia teria algo com isso. Segundo Suetônio, 12 dias depois da morte de Otávia, Nero se casou com Popeia, que na época estava grávida. O casamento não foi bem quisto, pois o imperador recém-divorciado e de luto não se resguardou, e nem tampouco respeitou o período de luto. Lólia Popeia assumiu o nome de sua mãe, Popeia Sabina, tornando-se a nova imperatriz de Roma. As efígies de Nero e Popeia num tetradracma de prata, entre os anos de 63 e 64. Em janeiro de 63, a primeira filha de Nero, Cláudia Antônia, nasceu. O imperador, tão maravilhado com o nascimento de sua filha, lhe deu o título de Augusta Divina para ela e sua mãe, como também ordenou que jogos fossem realizados em homenagem à sua filha. Mas para seu infortúnio, Cláudia Augusta faleceu meses depois, por causas desconhecidas. Além do casamento totalmente desaprovado, a situação em 62 também testemunhou novos reveses. Naquele ano, Afrânio Burro faleceu. Logo Nero perdia um de seus conselheiros mais fiéis, além de ter sido seu preceptor. Por sua vez, Sêneca decidiu se aposentar, já estando desgostoso com as atitudes do imperador e o homem que ele havia se tornado. No entanto, Sêneca, em suas cartas e memórias, não descreve o imperador sendo um tirano, mas tendo se tornado um homem contrário ao que ele ensinou. Nero havia se tornado arrogante, prepotente e soberbo. Com isso, Nero não contava mais com o apoio moral de sua mãe, de Burro e de Sêneca.
O imperador de 25 anos começou a perder sua popularidade e estima, pois embora promovesse vários jogos e espetáculos, continuando com a política do pão e circo, as pessoas já não o viam como antes, como o adorável adolescente que ele era quando tornou-se imperador. Os historiadores romanos dizem que nesse período Nero se tornou cada vez mais soberbo, e quando se apresentava, recitando poemas, tocando lira, cantando ou atuando, não aceitava nenhuma opinião contrária, e teria mandado agredir quem criticasse negativamente ele, provavelmente seja um exagero por parte destes autores, como campanha de difamar a imagem do imperador. Mas se por um lado, existe essa visão negativa legada pela historiografia romana à vida e reinado de Nero, sabe-se que realmente ele cometeu alguns atos bastante desaprováveis. Para manter seus caros espetáculos, Nero começou a retirar dinheiro de onde não devia mexer. Por exemplo, ele começou a cortar bonificações, a atrasar salários, aumentar impostos, fraudar a moeda, ele mandou diminuir a quantidade de prata na moeda, etc. Ainda assim, isso não impediu que os altos gastos diminuíssem, e eles só viriam a crescer a partir de 64. O ano de 64 ocorreu o famoso Grande Incêndio de Roma, que ainda hoje se acredita a ocorrência como tendo sido uma ordem do louco imperador Nero. Para se compreender o incêndio é preciso pensar em alguns aspectos. Nero não era louco como foi seu tio Calígula. Além disso, sua fase de psicose só se iniciou no ano de 65, após ele descobrir uma conspiração contra ele, o deixando paranoico e bastante agressivo. No entanto, não podemos descartar o fato dele não ser mentalmente sã, pois ordenou a morte da mãe e da esposa, pelo menos, se acreditarmos que ele teria sido responsável por tais ordens, como alegam os antigos relatos romanos, em geral bastante duvidosos. Segundo, alegar que o imperador mandou incendiar a cidade para se livrar dos cristãos é um argumento falho. O número de cristãos era desconhecido. Além disso, não era toda vez que Nero os enviava às arenas para serem executados. E neste caso ele não os enviava para o Coliseu, como ficou atestado em alguns filmes e erroneamente por algumas fontes. O Coliseu só foi construído vários anos após a morte de Nero, algo que será comentado ainda neste texto. Embora ele não gostasse dos cristãos, ele nunca decretou uma política de perseguição a estes, como outros imperadores fizeram, como o caso de Diocleciano. Além disso, Nero não foi o único imperador romano a ordenar a execução de cristãos. Terceiro, incendiar parte da cidade para matar os cristãos não era algo sensato, pois muitas das insulas eram feitas de madeira, e o fogo facilmente se alastraria, algo que realmente ocorreu. Promover um incêndio criminoso era algo bastante arriscado, pois poderia destruir quase toda a cidade. Quarto, Nero podia ser soberbo, cruel, mas não era louco a esse ponto, muito menos ficar tocando lira enquanto via a cidade arder. Imagem essa surgida em boatos e perpetrada na historiografia escandalosa e na literatura. Além disso, chegou-se a cogitar que o imperador teria culpado os cristãos pelo incêndio criminoso, como forma de acobertar suas ordens. Possivelmente isso possa ter ocorrido, mas não significa que foi o imperador que ordenou o incêndio, mas ele pode ter acusado os cristãos por tal acidente. De qualquer forma, não existe um consenso sobre o incêndio do ano de 64. Os relatos de autores da época do incêndio, como Sêneca, Plínio, o Velho, Flávio Joséfo, Plutarco, Suetônio, Dion Crisóstomo, eles são contraditórios. Plínio diz que houve um incêndio, embora não tenha certeza se Nero teve algum envolvimento com este. Já Sêneca relata que Nero não teve nenhuma ligação com tal incêndio. Joséfo, Plutarco e Crisóstomo não mencionam tal incidente em seus relatos. Por sua vez, Suetônio e Dion Cássio consideraram Nero como culpado pelo incêndio que durou 6 dias e 7 noites. No caso de Suetônio, ele chegou a escrever que os romanos alegavam terem visto Nero tocando sua lira, enquanto se encontrava numa torre contemplando a cidade arder em chamas. Já Tácito, Anais 15, relatou que Nero não teve nenhum envolvimento com o incêndio, além do fato de não estar em Roma quando este começou. O imperador se encontrava com sua esposa em sua vila em Anzio. Era o dia 13 de julho do ano 64, 450 anos depois do dia em que Roma fora invadida pelos gauleses, e aniversário do dia em que os gauleses haviam incendiado a cidade. Durante a noite inteira e nas noites subsequentes, o imperador visitou os bairros devastados, dando-se a conhecer e anunciando que seriam imediatamente trazidos para a cidade socorros e alimentos.
que construiriam abrigos ou aros sem teto e que num breve prazo Roma seria reconstruída. Se Tácito alegou que Nero não foi o responsável por aquele incêndio em julho, em seu relato, ele defende que o imperador, preocupado com a segurança da cidade e seu povo, deixou Anzio e retornou à capital, a fim de comandar os grupos de resgate. Inclusive ele diz que o imperador andou pelas ruas, liderando pessoalmente os socorristas. Com o fim do incêndio, Nero ordenou que os entulhos fossem removidos e comida, água e roupas fossem trazidos para os desabrigados e feridos, os quais foram alojados nas praças e campos da cidade. Franzero diz que na reconstrução das zonas destruídas, foi dada a ordem para que as casas fossem erguidas de forma padronizada e com pórticos, que as ruas fossem mais largas, que os prédios públicos seguissem também um padrão estrutural. O imperador também ordenou que poços fossem escavados em todos os bairros, para servirem não apenas como fonte d'água para uso cotidiano, mas para ajudar em caso de novos incêndios, pois havia problemas em se transportar água pela cidade, o que levou o imperador a decretar novas leis acerca do uso das fontes e tanques, decretando que passavam a serem todos de uso público e não mais privado. Caso Nero tivesse ordenado o incêndio para varrer dos subúrbios a ameaça dos cristãos, por que teria se importado em revitalizar a cidade? Se pensarmos que os cristãos não foram expulsos de Roma ou tão pouco sumiram. Além disso, a mesma população que habitava as áreas afetadas retornaram para tais locais ou foram habitar as novas zonas zoneadas. Além disso, se a ideia era desapropriar tais terrenos, não havia necessidade de um incêndio, bastava um decreto real para isso. O ano de 65 seria novamente um ano de problemas para o imperador. Naquele ano, o senador Caio Capurnio Pisão arquitetou uma conspiração para se realizar um golpe de Estado e depor Nero. É importante lembrar que o seu governo não era mais o mesmo desde 61. Nero havia perdido popularidade e estima. Parte do Senado, da corte e do povo estava descontente com suas ações, falta de empenho, altos gastos, ainda mais após o incêndio no ano anterior, e o fato que o imperador mandou construir um novo palácio para si, chamado de Domus Aurea, Casa Dourada. Grande obra que foi concluída ainda em 65, da qual voltarei a falar adiante. Segundo Tácito, Anais 15 Pisão, com o auxílio do tribuno Súbrio Flávio e do centurião Sulpício Asper, planejaram realizar o golpe de forma que eles ganhassem a confiança da guarda pretoriana, e essa os apoiasse na deposição de Nero. Tácito alegou que Pisão pretendia se tornar o novo imperador de Roma. Para arquitetar tal plano, políticos, militares e membros da corte de influência foram envolvidos, o que incluiu o poeta Lucano, amigo de Nero, e seu tio Sêneca. Um liberto de nome Mílico descobriu a conspiração e o relatou a Epafrodito, secretário do imperador. Nero, quando soube dessa conspiração, tornou-se paranoico e ordenou a execução dos traidores. No entanto, foi dada a ordem para que eles pudessem se suicidar, se assim preferissem. A paranoia de Nero não se deu apenas pelo fato de descobrir que planejavam destroná-lo e provavelmente assassiná-lo, algo que o fez perder a confiança no Senado, no exército e na corte, mas também o fato de que amigos seus, como Lucano e Sêneca, estavam envolvidos, embora não saibamos com certeza até onde os dois realmente tinham participação nisso, ou foram injustamente condenados. O fato é que Tácito, Suetônio, Dião, entre outros, relatam que Sêneca, Lucano e os outros conspiradores foram assassinados ou exilados, ou obrigados a cometer suicídio. Tácito deixou em seus Anais 15 uma lista com o nome dos envolvidos. Outro problema que acometeu o imperador naquele ano diz respeito à morte de sua segunda esposa, Popeia Sabina. Acontecimento tão questionável quanto os outros assassinatos que Nero esteve supostamente ligado. De acordo com Suetônio, Nero retornava à tarde da noite, visivelmente embriagado, após passar horas assistindo à corrida de cavalos no Circo Máximo. Ao chegar no palácio, a imperatriz, que novamente estava grávida, teria reclamado com ele, o que fez iniciar uma grave discussão. Num ataque de fúria, Nero começou a bater na esposa e a derrubou no chão, e a chutou várias vezes na barriga. Popeia e a criança morreram ali, sendo espancadas pelo imperador. Tal acontecimento não é tão improvável, pois infelizmente ele realmente ocorre, pois basta procurar no noticiário casos que maridos agrediram a esposa até a morte, e sem necessariamente estarem embriagados. Suetônio, em seu relato sensacionalista, prossegue que após a morte de Popeia,
Nero teria obrigado Cláudia Antônia, a segunda filha do imperador Cláudio, a se casar com ele, mas ela teria recusado, então ele ordenou sua morte. De qualquer forma, não é certa a causa da morte de Popeia, pois apenas Suetônio, Tácito e Dião Cássio a mencionam, alegando que ela teria sido supostamente espancada pelo marido. Após a morte de Popeia, se foi Nero que a matou ou não, ele ficou bastante deprimido, e nunca mais seria o mesmo. Apenas naquele fatídico ano de 65, Nero havia descoberto uma conspiração, havia se tornado paranoico, pois passou a desconfiar de quase todo mundo, teria ordenado a execução de amigos, teria supostamente matado sua esposa e filho. Em outras palavras, o imperador estava abalado emocionalmente e mentalmente. O Domus Áurea, pelo que relatam os antigos historiadores romanos, o abalo de Nero parece que não foi constante, pois ainda no ano de 65 começaram as obras para se construir seu novo palácio, algo que lhe tomou bastante atenção. Provavelmente as obras começaram com Popeia ainda viva. A vista do espaço vazio deixado pela casa de passagem era uma grande tentação para Nero, dando-lhe a ideia de construir ali um novo palácio. O Palatino dominava Roma. Era visível de todas as partes da cidade, e era o mais belo distrito de Roma. A casa de passagem ia do Palatino ao Célio, ultrapassando a via imperial. Seria absurdo deixá-lo feito um campo de ruínas, uma área imensa foi desocupada, um lote 5 vezes maior do que o do Palácio de Buckingham, contando com os jardins. Milhões de tijolos foram cozidos e milhares de pedreiros trabalharam durante longas horas para erguer parede após parede, aproveitando o material de construção recentemente inventado, o concreto. Logo em seguida vieram os pintores que cobriram quilômetros de muros com afrescos de extrema delicadeza. Quando os vestígios da Casa Dourada foram redescobertos, nos séculos XV e XVI, grandes artistas renascentistas como Rafael e Pinturicchio foram até lá com suas tochas e se viram diante de uma arte clássica que nunca haviam imaginado. Aquilo mudou suas vidas artísticas e inspirou a própria Renascença. Nero contratou os arquitetos Severo e Celer para que desenhassem um imenso projeto. Segundo Suetônio, o palácio foi construído em 7 meses, mas há dúvidas quanto a isso. Já Grabski diz que o palácio levou 4 anos para ser concluído. Não obstante, também provém da obra dele os melhores relatos que se tem sobre o palácio, alguns exagerados, mas outros comprovados pelas descobertas arqueológicas. Embora que grande parte do palácio ainda esteja soterrado, abaixo de várias outras construções antigas e modernas, além de que outras áreas hoje não passam de escombros. Não se sabe hoje as reais dimensões do terreno, alguns historiadores cogitam que o terreno do palácio teria entre 100 a 300 acres de área. Isso se considerarmos se os relatos de que os jardins eram imensos, assim como havia pomares, pastos, campos e bosques de caça, forem realmente fidedignos. Além do fato de haver um lago artificial que realmente foi real, embora não se saiba as reais proporções. Os muitos edifícios que compunham a Casa Dourada erguiam-se à margem de um lago artificial, bastante grande para permitir a navegação de pequenos barcos. Nos vastos jardins, formavam-se lagos e tanques de água doce e salgada, onde nadavam estranhos peixes. Mais adiante, toda sorte de animais e monstros originários das Índias e da África se reuniam num pequeno jardim zoológico, tanto para divertimento como para o uso no circo. A maior novidade era a existência de campos, de escuras florestas e ermos, cheios de animais selvagens, dentro do terreno pertencente à casa. Outra característica marcante do seu grande palácio foi a estátua do próprio imperador, esculpida por Zenadoro, famoso escultor da época. A estátua era feita de metais, e teria entre 30 e 35 metros, de acordo com Plínio, o Velho e Suetônio. A imensa estátua ficaria localizada no pátio de entrada do palácio. Para alguns, a imponente estátua, a maior em toda a cidade, era o símbolo máximo da soberba do imperador. Durante o reinado de Adriano, 117-138, o imperador ordenou a remoção da estátua de Nero, pois naquele tempo, o palácio já não existia mais, tendo sido derrubado há várias décadas para dar espaço ao Coliseu, às termas de Trajano, entre outras construções. Todavia, a grande estátua foi transportada para próximo do Templo de Vênus e Roma, do outro lado do Coliseu. Além de mudar de local a estátua, Adriano ordenou que ela fosse modificada para se tornar a estátua do deus Sol Hélios.
para isso fizeram uma coroa de raios. Anos depois, durante o governo de Cômodo 180-192, o imperador mandou remover a cabeça da estátua e colocar uma nova, que lembra-se a face do herói Hércules, personagem por qual o imperador tinha grande admiração. Segundo Franzeno, 1958 p. 160, a estátua de Hércules continuou a existir até o século VII. No entanto, ela foi comumente chamada de Colosso, e tal nome acabou sendo usado para se referir ao Coliseu, pois originalmente ele era chamado de Anfiteatro Flaviano. Mas além de suntuosos jardins, de um grande lago artificial de pomares, pastos e bosques, o palácio foi construído com grande quantidade de mármore, além de ser adornado com vários mosaicos e estátuas. Segundo Suetônio, Nero incumbiu a Crato e Carinas de liderarem uma expedição à Grécia, Egito e outras das províncias orientais, a fim de comprarem ou roubarem relíquias, estátuas, mosaicos, joias, vasos, pedras preciosas, ouro, prata, etc., tudo para adornar o imenso palácio. No entanto, após a morte de Nero, o palácio foi saqueado e destruído, sendo parte de seus escombros reutilizados em outras construções. No entanto, alguns recintos conseguiram suportar a destruição de mãos humanas e do tempo, e hoje podem ser vistos. Últimos anos de governo, 66-68. No ano de 66 ocorreu uma grande revolta na província da Judéia, mas como Nero nunca se interessou por guerras e conquistas, ele não deu atenção a essa revolta, apenas dando ordem aos generais e o governador que resolvessem isso. Essa foi a primeira grande revolta dos judeus durante o governo romano, tendo se iniciado em 66 e terminado em 73. Percebe-se que a revolta durou vários anos, estendendo-se mesmo depois da morte de Nero. Pela falta de interesse do imperador, a revolta não conseguiu ser sufocada no ano de 66, então no ano seguinte ele despachou o general Vespasiano, o qual viria a se tornar imperador em 69, para resolver tal problema. Ainda no ano de 66, Nero voltou a se casar. Dessa vez tomou como esposa Estatília Messalina, aparentada de Valéria Messalina, a terceira esposa do imperador Cláudio. Nero não amou Estatília da mesma forma que Popeia, nem sequer teve um filho com essa. Segundo Suetônio, com seu relato escandaloso, Nero teria ordenado a morte do marido de Estatília, chamado Marco Júlio Vestino Ático, para que assim, ele pudesse se casar com ela. Ainda no ano de 66, Nero recebeu a visita de nobres gregos, os quais convidaram o imperador a ir à Grécia, terra pela qual ele possuía grande admiração por sua história e cultura. Nero nunca havia viajado para fora da Península Itálica, embora tenha planejado ir para Alexandria, mas acabou desistindo da viagem. No entanto, ele decidiu ir para a Grécia, e no ano de 67, ele realizou tal viagem, tendo passado semanas viajando. Nero visitou Olímpia, cidade onde eram celebrados os Jogos Olímpicos. Na ocasião recebeu várias honrarias. Visitou Atenas, Corinto, entre outras cidades. Em cada cidade ele era celebrado e presenteado. Se em Roma seu governo não era bem quisto, na Grécia Nero era visto como um bom governante. Em Corinto ele planejou fazer um canal que ligasse o Estreito de Corinto ao Mar Egeu. No entanto, com sua morte em 68, as obras foram abandonadas, mas ainda hoje se pode ver uma estátua sua no estreito. A ideia do canal era servir de atalho para os navios que partiam do Mar Jônio para o Mar Egeu. Atualmente o canal existe, tendo sido construído no século XIX. Após sua agradável estada na Grécia, Nero retornou para Roma, onde encontrou um cenário bastante tenso. Desde o ano de 65, a relação do imperador com os nobres e os políticos não estava boa. Embora tenha descoberto uma conspiração, não se sabe se todos aqueles foram mortos ou exilados, realmente eram culpados, ou foram injustamente inseridos na conspiração por segundos. Além disso, havia também o fato de que Nero, com a construção de seu novo palácio, vinha gastando enormes quantias de dinheiro dos cofres públicos, para ostentar seu ego de querer construir uma grande casa. A revolta na Judéia ainda continuava e o imperador não lhe dava atenção. Algumas reformas econômicas e aumentos tributários desagradaram os patrícios, a elite romana. A falta de interesse do monarca com os assuntos de Estado era outro motivo assinalado pelo Senado. O imperador estava mais interessado com seus espetáculos, festas, as obras de seu palácio e sua viagem à Grécia.
No final do ano de 67, o governador da Gália Lugdunense consistia numa parte do território da atual França, cuja capital ficava em Lyon. Caio Júlio Vindice decretou que não iria pagar os tributos ao imperador, rebelando-se contra este. Nero ordenou que medidas fossem tomadas para derrotar a revolta de Vindice e retirá-lo do poder. Enquanto a revolta se desenrolava para o começo do ano de 68, outro governador romano, dessa vez o governador da província da Hispânia Tarraconense, Sérvio Sulpício Galba, aliou-se a Vindice e decretou-lhe apoio à sua revolta, assim como procurou conquistar aliados no Senado e no corte. De fato, Galba seria proclamado imperador logo após a morte de Nero. Vindice acabou sendo derrotado pelo general Lúcio Vergínio Rufo, governador da Germânia Superior, Cássio, 1914, p. 177. No entanto, Galba, mesmo tendo perdido seu aliado, ainda assim, prosseguiu com seus planos para depor Nero. Segundo Dião Cássio e Suetônio, Galba conseguiu conquistar o apoio do Senado e da Guarda Pretoriana, e o Senado declarou Galba como sucessor de Nero, ordenando que este renunciasse ao cargo. Mas o imperador negou-se a renunciar e teria fugido. Ainda de acordo com Dião Cássio, Suetônio e Tácito, Nero teria se suicidado, em 9 de junho de 68, aos 31 anos de idade. Segundo Dião, 1914, 193, Nero teria sido ajudado por Epafrodito, o qual teria dado o golpe final para se certificar que o imperador havia morrido ao cometer suicídio. Não se sabe ao certo se ele realmente cometeu suicídio ou foi assassinado, pois tendo fugido, foi decretado sua captura. De qualquer forma, Nero faleceu ainda naquele ano. Com sua morte, o império vivenciou uma crise de alguns meses, pois embora Galba tenha assumido como imperador, outros não concordaram com isso, e assim se iniciou o chamado Ano dos Quatro Imperadores, o qual se sucedeu de julho de 68 a dezembro de 69. Eclodindo numa guerra civil pela disputa do poder, onde Galba, Vitélio, Otão e Vespasiano se confrontaram para se tornar imperador de Roma. A infâmia dada a Nero. Nero entrou para a história sendo lembrado como um tirano, assassino, bissexual, depravado, louco, egocêntrico, soberbo, megalomaníaco, entre outros adjetivos degradantes. Mas será que realmente ele foi tudo isso ou ele acabou sendo injustiçado, e essa má fama se tornou bastante marcada em sua pessoa? Não irei debater tal assunto, pois existem livros e outros trabalhos que abordam essa infâmia proporcionada por Nero. No entanto, traçarei um breve comentário sobre algumas das obras aqui usadas como fontes e referências. O livro de Suetônio, A Vida dos 12 Césares, 121, História de Roma de Dião Cássio e Anais de Tácito, embora sejam algumas das mais importantes fontes que possuímos sobre a vida e reinado de Nero e dos primeiros imperadores romanos, além de outros acontecimentos referentes ao período republicano e imperial, são livros que devem ser lidos com bastante cautela. Foi exatamente essa elite política contrariada que escreveu a história que conhecemos atualmente, o que significa que é preciso ter cuidado para não aceitar tudo ao pé da letra. Os historiadores romanos tinham boas razões para denegrir a imagem de Nero. Ele era o último de uma dinastia que precisava ser rejeitada para lançar uma luz mais favorável sobre aquelas que estavam por vir. Obviamente, relatos que continham sexo e violência já vendiam na época, tanto quanto hoje em dia. Não podemos dizer se Nero de fato matava pobres operários no caminho para casa, ou se mandava donas de casa respeitáveis para bordéis às margens do rio Tibre. Grabski 2009, p. 52. O livro de Suetônio é o mais sensacionalista desses três, relatando atos que chegam a beirar o absurdo. Por exemplo, a fama de louco, devasso, assassino, paranoico e psicótico que Nero possuiu, adveio bastante do relato de Suetônio, algo não visto tanto na obra de Dião, embora esse também escreva escândalo sobre o imperador, além de acusá-lo de ter sido um tirano, um louco, assassino e depravado, responsável pela morte de familiares e pelo incêndio no ano de 64. Por sua vez, Tácito foi mais imparcial, procurando ponderar se realmente Nero teria sido tudo aquilo que os boatos diziam. Para quem ler os seus anais, notará que a visão de Nero apresentada por Tácito é menos escandalosa do que a mostrada por Suetônio, Dião, Plínio, o Velho, Plutarco, entre outros historiadores romanos.
Por outro lado, Tácito, Flávio Joséfo, o imperador Trajano e Adriano questionaram se Nero não teria sido difamado, tendo-se exagerado sobre sua vida e até mesmo inventado-se mentiras escandalosas. No entanto, Nero não foi o único a sofrer com isso. Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio também vivenciaram isso. De todos esses 5 primeiros imperadores, pois Nero foi o quinto, Calígula de fato realmente parece ter sido louco, estudos cogitam que ele fosse esquizofrênico, e de fato cometeu algumas bizarrices em seu breve reinado de 4 anos. No entanto, se Nero era louco, como é que ele conseguiu governar por 14 anos, já que seu tio Calígula mal governou por 4 anos? Além do fato de autores como o próprio Suetônio e Dião de Cássio, conhecidos por serem ferrenhos críticos do governo e vida do imperador, terem dito que alguns dos anos de seu reinado foram bons, e o império viveu em prosperidade? Embora o início de seu governo, Nero foi amparado por seus conselheiros, ainda assim, se ele fosse louco, ele teria sido deposto ainda em 59, época que supostamente ordenou a morte da mãe, ou em 62, quando supostamente teria espancado sua esposa grávida até a morte. Apenas em 65 é que se descobriu uma conspiração para depô-lo, e em 68 o Senado se voltou contra ele definitivamente. Suetônio diz que parte da população comemorou a morte de Nero, mas havia gente que se entristeceu por isso, e mesmo meses após seu sepultamento, havia gente que ia ao seu túmulo lhe levar flores e prestar homenagens, pois se Nero foi detestado pelo Senado, a guarda pretoriana e os patrícios, parece que ele não foi tão detestado pela plebe. Outro motivo que levou a Nero a ser difamado, adveio do cristianismo, pelo fato dele ter ordenado a execução de cristãos. Vale lembrar, como já foi dito aqui, que ele não foi o único imperador a fazer isso. Não obstante, existe também os relatos que supostamente Nero teria ordenado as mortes de São Pedro e São Paulo, embora haja um debate se realmente ambos os apóstolos morreram de fato em Roma, como a tradição cristã alega. Lembrando que durante parte do ano de 67, data que ambos os apóstolos teriam sido executados, Nero estava de viagem à Grécia, e nem um pouco interessado nos assuntos em Roma. Não obstante, a literatura e o cinema também contribuíram para difamá-lo. Todavia, não podemos chegar a uma conclusão se Nero realmente mandou matar Britânico, Agripina e Otávia, e se realmente matou Popeia, além de ter cometido outros absurdos. O mais recomendável é ter cautela com tudo isso, pois as próprias fontes que o tornaram infame se contradizem entre si, além de ter havido historiadores do século I, segunda e terceira que questionaram a veracidade de tais relatos. Por fim, é preciso saber que no meio político, ou em assuntos que estejam relacionados aos direitos e interesses das classes dominantes, a difamação é uma arma. Martin Luther King Jr. foi preso em Selma, por protestar contra o racismo e a proposta de se proibir que os negros votassem. Abraham Lincoln foi duramente criticado pela oposição, ao propor o fim da escravidão. Mahatma Gandhi foi chamado de rebelde ao confrontar o colonialismo britânico, e defender o fim da colonização na Índia. Nelson Mandela foi preso por ter se unido a um movimento contrário à política de segregação racial do apartheid. Embora Nero não tenha sido um pacifista ou um homem que lutou pelos direitos das pessoas, suas medidas entraram em conflito com os interesses do Senado e da elite, quando decidiu intervir em assuntos relacionados a finanças, regalias e direitos dos ricos. No entanto, não podemos nem confirmar e nem desmentir plenamente alguns dos escândalos que Nero esteve envolvido, mas podemos duvidar e suspeitar de como estes foram descritos. Pessoal, curiosa a vida desse imperador que é muitas vezes lembrado como insano e inconsequente, mas o que você acha? Será que Nero era realmente o diabo em pessoa? Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe para mais assuntos como esse. Continue ligado aqui no canal. Desbravando o Desconhecido. Até mais!